Carlinhos? Boa noite. Boa noite. Faz uma introdução, então. Boa noite. Então, vamos lá, pessoal. Estou vendo aqui. Vamos agradecer, então, a Regina pela presença. Vamos agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nessas caminhadas virtuais. Né? O nosso boa noite. Boa noite. Boa noite. E agora já dá para a gente ter aquele boa noite cheio de energia. Porque o restaurante Vegetariano Waffle já está funcionando desde o dia 3. De segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas, e dentro de todas as normas de higiene, as normas que são preconizadas agora. Vocês conhecem, é um casarão, então é um espaço bastante amplo, é fácil fazer o distanciamento social, é bastante arejado, a comida continua saborosa, não pode ter aquela variedade imensa como tinha no buffet, mas tem uma variedade bastante grande, muita salada orgânica, tal, sopa, sobremesa, doce, frutas. E assim dá para a gente nos alimentarmos com segurança e com nutrição mesmo, né? Com uma alimentação sadia. Então, contamos com a presença de vocês de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas, na rua Dom José de Barros, 99, primeiro andar, onde fica o restaurante Vegetariano Waffle, né? E com toda a segurança podemos nos alimentar, tá bom? Então fica aí o convite e aguardamos por vocês, ok? E agora é com você, Carlos. Bem, boa noite, Raquel Domingues. Obrigado, Ednei, Cecília, Fioravante, que estão batendo cabeça aí para a gente conseguir colocar a reprise dos eventos, das caminhadas virtuais que a gente tem feito, né? Depois eu vou pedir para o Ednei, para o Fioravante ou a Cecília comentarem como a gente acessa as caminhadas anteriores que foram gravadas. Bem, então, falando especificamente da presença hoje da Raquel Domingues e da questão do Parque Burle Marx, por que eu conheci a Raquel? Porque a gente tem uma militância de 30 anos pela recuperação do centro da cidade de São Paulo. E, recentemente, agora há 2, 3 ou 4 anos, a gente falou, puxa vida, a Praça da República é tão linda e tão maltratada, tão abandonada, mais ou menos suja, né? Nem tanto, mas mais ou menos, mas assim, é complicado de andar. Já foi tão famosa, o lago está com problema, tem um funcionário público municipal, o Nésio, que heroicamente toda manhã vai lá e faz o motor funcionar e limpa. Como é que a gente faz uma gestão adequada da Praça da República? Nós discutimos isso, fizemos 2 reuniões com a comunidade do entorno da Praça da República, e aí me falaram do Parque Burle Marx, que é administrado pela Raquel, numa parceria que ela vai explicar, uma administração privada. Então, aí eu fiquei conhecendo a Raquel, nós fomos num grupo, eu acho que o Eli também foi, não sei quem foi naquele tempo, fomos bastante pessoas, né? E ficamos conhecendo a Raquel, ficamos encantados com o parque, e hoje a Raquel vai nos contar essa história. Boa noite, Raquel. A tela é toda sua por 20 minutos, meia hora, 40 minutos, o quanto você precisar. Somos todos ouvidos. Obrigado pela sua presença, Raquel. Carlos, eu que agradeço o gentil convite. Carlinhos, deixa eu só fazer uma observação no início, né? Então, comentar com o pessoal que vai ser gravado também, né? Está sendo gravada a apresentação e aí as intervenções também. A gente vai deixar os microfones, pessoal, todo mundo desligado, tá? Enquanto isso. E aí depois a gente vai ver, tá, os vídeos das anteriores, você comentou, a gente está vendo de colocar no YouTube, o Bogdan está vendo isso, para disponibilizar, e essa aqui também depois, a gente, quando disponibilizar, a gente envia o link. Desculpa. Obrigado, Ednei. Todo mundo desligando os microfones, por favor. Ok.
Eu vou tentar deixar a tela maior aqui. Melhorou, né? E, bom, então, eu conheci o Carlos, já faz... Passa rápido, né, Carlos? Passa muito rápido o tempo. E eu vou seguir aqui meus slides, que eu tenho muita coisa e daí eu começo a conversar e me disperso. Mas queria agradecer de poder estar aqui e falar um pouco do parque. Eu gravei algumas... Hoje eu fui no parque, estava um dia lindo, gravei um filminho para vocês, para começar essa palestra com imagens, né? Já que é uma caminhada virtual no parque. Aqui é um pouquinho de mim, eu sou arquiteta, fiz especialização em gestão de cidades, porque eu trabalhava lá na gestão do Burle Marx e tinha muita interface com prefeitura e eu precisava entender melhor como funciona a gestão pública para poder ser uma melhor administradora do parque, porque ele é um parque público e nós trabalhamos em parceria com a Prefeitura de São Paulo. No tempo que eu conheci o Carlos, eu estava diretamente na gestão, agora eu estou mais na diretoria, então infelizmente eu já não fico todo dia no parque, agora é a Carol Coroa que está lá, mas a equipe continua praticamente a mesma e a gente tem uma equipe maravilhosa lá no Burle Marx, são pessoas que trabalham tipo 10 anos, 15 anos, e isso eu acho que é uma das diferenças lá na nossa administração, que a gente consegue reter pessoas capacitadas que gostam do que eles fazem. Então, cada participante é tipo um especialista, né? Então, isso ajuda muito o gestor, né? No caso, a gente vai começar agora, que senão eu vou me atrapalhando. Vamos olhar um pouquinho como é que é o Burle Marx. Ih, não está indo bem. Aqui é a parte que a gente chama de capoeiras. É uma mata bem cerrada que faz a entrada principal do Burle Marx. Esse banco foi feito de uma árvore que caiu no parque pelo artista Hugo França, que faz esse tipo de trabalho e nos cedeu o trabalho dele em prol do parque. Aqui a gente está na parte mais nobre do parque, esse é o pergolado. Esse jardim se chama Jardim Roberto Burle Marx, foi feito pelo Burle Marx há mais de 50 anos e fazia parte do projeto de uma casa do Baby Pinhatari. Aqui a gente está no gramado central do parque, olha que dia lindo. E é o lugar que as pessoas mais gostam. Só um detalhe, essa árvore, por que ela está dentro de um vaso? Porque esse projeto da construção da casa foi interrompido pelo Pinhatari e algum jardineiro deixou aquela arvrinha num vaso e a planta cresceu nesses 50 anos. Essa aqui é a horta do Burle Marx, a gente chama de horta comunitária, que ela é mantida por alguns voluntários que ajudam o Mauro. Eu vou agora passar para tinha que ter aqui. O depoimento do Mauro, que é o responsável tanto pela horta, como pela parte da educação ambiental, que a gente recebe muitas crianças, e a gente quis fazer essa horta porque tem criança que nunca viu uma couve-flor no pé, eu mesma nunca tinha visto um brócoli, e isso é muito educativo, as escolas vão e as crianças curtem muito. Eu vou filmar a horta. Tá. Meu nome é Mauro Quintanilha,
sou funcionário aqui do Parque Burle Marx, estou aqui em São Paulo há 3 anos, e para desenvolver esse trabalho de integração social. E a horta ela funciona como catalisador dessa integração. Depoimento de Mário Quintana. Participa voluntariamente aqui do projeto da horta e fazemos também trabalho com escolas públicas, privadas, também, né? A gente auxilia também unidades de Jardim Colombo, doando mudas, verduras para as creches lá de Jardim Colombo. E estou aqui em São Paulo fazendo esse trabalho aqui e quero... Você também ajudou a fazer lá, está fazendo um jardim lá no Jardim Colombo, né? Sim, lá no Jardim Colombo, o que nós fizemos lá foi quer dizer, nós fizemos CITIA lá no Rio de Janeiro, que nós removemos 50 toneladas de lixão e transformamos em parque. E aqui em São Paulo, a gente está fazendo isso no Jardim Colombo, com a parceria do Parque de São Paulo. Não sei se dava para ouvir bem o Mauro falando, mas eu tirei aqui uma foto do Jardim Colombo. Tinha um filminho também, mas eu não consegui baixar, que ele estava muito grande. E o Mauro, tá vendo esses pneus aqui? Tinha uma área cheia de... como é que a gente fala? Estava cheio de lixo. E o Mauro fez isso, é um projeto lá no Rio chamado CITIE. Ele tirou 50 toneladas, como ele estava falando no vídeo, de lixo. Ele começou sozinho e aí a comunidade foi entendendo a importância. Eles tiraram lixo, tinha muitos pneus no local e ele conseguiu transformar o pneu em contenção naquela área. E aquilo virou um jardim, virou uma horta, virou um espaço para a comunidade ali do Vidigal. E foi até um caso de estudo, até de Harvard. Ele tinha apoio agora eu não vou lembrar qual daquelas instituições, não sei se era Greenpeace, ou, bom, eu tenho que ver porque eu acabei não escrevendo, mas enfim, deu aula em Harvard, deu aula aqui na PUC, e ele está desenvolvendo com a comunidade, o Arquifuturo também ajuda, esse jardim ali no Jardim Colombo, que é ali na Giovanni Gronchi. Então, o teu som tá bom. Isso ajuda também a fazer essa... Tá dando um eco? Ele ajuda também a gente a fazer chamar as comunidades carentes para o parque. Ele faz muito essa ponte, isso é bem importante para o Burle Marx. Aqui vou dar um início aqui falando do site do parque. Se vocês quiserem olhar a programação, a gente tem aqui na primeira página o que está acontecendo, tem o Tai Chi, tem meditação, tem aula de yoga, algumas são uma vez por mês, outras são toda semana. Também chamam a atenção aqui para os mapas, que você vai ter um mapa do parque, um mapa botânico, que está no Google Maps, em parceria com a Google. E tem esse guia da fauna, é bem legal, dá para baixar. Tem vários animais lá do Burle Marx e também as árvores. Então, é bem legal isso. E só para vocês conhecerem como é que é a programação. E aí eu entro no detalhe, que tem aqui o mapa. Eu vou aproveitar para... Eu mostrei um pouco das imagens. A gente entrou pelo acesso aqui, número 1. Aquela mata que vocês viram bem fechada foi esse acesso principal. O número 3 é o Jardim do Roberto Burle Marx. A casa que o Pinhatari estava fazendo seria hoje onde é o Hotel Palácio Tangará. Aquele gramado central que eu falei que as pessoas gostam de ficar lá lendo,
conversando, fazendo piquenique, é esse número 8. Depois nós temos esse lago, que é o 1415. Tem um pequeno lago, que é o número 13, que eu vou mostrar depois. Tem uma escultura que foi doada pela Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Desculpa, eu me confundi. O lago aqui é o 17, tá, gente? Esse 15 é o playground. Aqui eu me confundi. E aí, se vocês perguntarem, nossa, por que esse parque tem um formato tão irregular? Quando eu entrei lá, me chamou a atenção e eu falei, parece uma pecinha de quebra-cabeça. E mais tarde eu fui estudando o parque e eu descobri por que tem esse formato. É porque essas áreas do parque são as áreas mais importantes da mata. Então, isso aqui era uma grande gleba que foi feito o bairro do Panambi, e aí foi tudo fracionado, mas eles preservaram essa área mais nobre, inclusive a gente tem uma nascente. Essa área do Jardim do Burle Marx e a nascente são tombadas pelo Condefat, pelo Compresp, e ao redor, que eram áreas menos nobres, assim, paisagisticamente falando, eram eucaliptos, e foi dividido, as construtoras compraram, e foi um processo complexo do bairro, porque foi feito o lançamento em bolsa de valores. Era uma gleba tão grande que, para ser vendida, foi feito, estava iniciando na bolsa essa coisa de fundo imobiliário, foi feito um fundo imobiliário, o Bradesco ficou, como se diz assim, de avalista da área, né? E aí foi vendido em pedaços em bolsa de valores para as construtoras, os terrenos adjacentes. E essa área do parque, ela foi dada como contrapartida para a cidade, para se preservar um verde para a cidade, né? Originalmente, isso seriam fatias de áreas privadas, mas foi juntado, doado para a Prefeitura de São Paulo, e aí a gente teve essa oportunidade de ter um parque. E na época foi criada, a Rosa Clias era a paisagista que estava fazendo essa reforma, criando o parque, né? Porque o parque foi doado pronto para a cidade de São Paulo. Ela fez todas essas trilhas, ela aproveitou algumas trilhas que já tinha na antiga chácara, e aí ela teve essa ideia de por que uma fundação não administra esse parque. Ela tomou aquele modelo do Parque Central Park, assim, fazer uma coisa diferente. E na época a cidade achou uma ideia legal, topou. E aí a Fundação Aaron Birman está há 25 anos administrando o parque. É uma entidade sem fins lucrativos. Aqui a gente tem um mapa botânico que, se vocês clicarem em cada uma dessas árvores, vai ter o nome e tudo isso dela. Esse é o guia que eu falei que dá para baixar, bem legal de ter, assim, para quem gosta dos pássaros, tem Birdwatch lá. Birdwatch. E aqui no pequeno lago que eu falei, a gente ganhou essa escultura da Secretaria da Cultura em 2011. Ela foi feita pelo José Espanhol. O nome da obra é O Descanso da Sala. Ele inverteu, né? Em vez de sala de descanso, o descanso da sala. E se você estiver lá no local, se tiver um dia assim bem tranquilo, a gente vê o reflexo dessa sala de ponta cabeça no lago. E ele fala que ele se inspirou quando ele era criança, ele morava no interior e tinha uma clareira,
e ele ficou com essa visão, né, do sol batendo na água, fazendo esse espelho, e então ele criou num edital especialmente para ser doado para alguma área com água. E quando ele foi visitar para ver se era viável a doação para o Parque Burle Marx, ele gostou muito dessa área, que ela é toda mata fechada e tem esse lago. Vocês precisam ir pessoalmente conferir. Opa, desculpem. Aqui é o playground. Foi feito depois de muita luta. A gente implantou ele em 2011. Agora tem uma caixa de areia. Esse casulão foi uma segunda obra que o Hugo França fez. Foi um outro pau-ferro que caiu. Ele visualizou esse brinquedo que ele chamou de casulão. E aí deu um maior trabalho, porque essa árvore estava lá no Jardim Roberto Burle Marx, que eu mostrei para vocês no começo. E ela veio de guindaste para próximo ao playground e foi um sucesso com a criançada. É impressionante, quando inaugurou, a criançada já saiu correndo e subiu assim o mais alto possível, e até eu lembrei como era bom quando a gente era criança, né? Você não tinha medo, já foram escalar, e é um brinquedo popular no parque. A gente tem também essa feira orgânica todos os sábados, das 7h30 até as 2h, e é bastante popular. As pessoas que frequentam gostam muito que tenha a feira do Rodrigo Shirazawa. Aqui tem mais algumas fotos da horta comunitária. A gente tem voluntários que ajudam. Olá, pessoal! Eu já mostrei, acho que eu vou pular. E aqui mais foto da horta, que estão assim, bem verdinhas. A gente faz assim, porque para não dar briga, né? Ai, mas quem vai levar a horta? A gente faz assim, o voluntário pode colher, os funcionários do parque, eles sempre almoçam essas verduras, e elas estão aí mais para as escolas, para a integração das crianças, da comunidade. E aqui dá para ver as crianças, as visitas, né, pelo parque, que passa pela obra, depois fazem um passeio na mata. Ali eu moro com as crianças e, mais uma vez, os brinquedos. Outro projeto que a gente tem é nessa crise aqui da pandemia, a gente fez o Burle Marx Solidário. A gente arrecadou mais ou menos mais de 10.000 toneladas de alimentos que foram distribuídos para as comunidades ali em torno do Burle Marx, e teve 6 edições. Aqui foi até, eu deixei separado que passou na Globo, mas acho que eu não vou mostrar, que tem muita coisa. Outra coisa que eu queria falar é a participação social num parque. A gente teve olha, tem muito tempo isso aqui, olha, a foto está de 2013, acho que até antes, 2011, a SP Obras, que é a parte que constrói da prefeitura, veio com uma ideia de fazer uma ponte bem ali onde está o Burle Marx. Acho que vocês estão vendo essa alternativa antiga. Era uma ponte nesse modelo com alças, tipo Cidade Jardim, tipo ali a ponte da USP. Esse tipo de ponte, ele pega muita área, e eles queriam praticamente pôr, e consequentemente, o tráfego da Marginal e adentrar
nessa área, então o parque ia ficar à beira da marginal, praticamente. Isso aí ia atrapalhar muito os usuários, né? Você ficar lá com barulho e tudo. Então, através do conselho do parque, a gente conversou com a prefeitura, mostrou os problemas que tinha, apresentou o bairro, tinha algumas alternativas, como você pode ver ali na alternativa nova. E aí a prefeitura, baseado nessa movimentação que foi originada pelo parque e pelo conselho gestor, eles acabaram fazendo um segundo projeto, que aí ficou muito melhor para o parque. Então, vocês vejam, isso é um exemplo do que um conselho gestor pode conseguir na interação com a prefeitura. E aqui é uma foto dessa ponte, ela foi considerada a primeira ponte ecológica da cidade, porque ela não serve apenas a carros, ela serve a pedestres e ciclistas. Tem sido bastante usada pelo bairro, foi importante até para conectar o outro lado da ponte, do rio, porque essa área desse lado do rio é bastante verde, a outra área já não é. Então, as pessoas, através da ponte, estão vindo ao parque. Isso é muito bacana. É uma coisa para a gente pensar que realmente não podemos fazer só infraestrutura para os carros. E aqui é o acesso cicloviário dessa ponte àquela ciclovia da marginal do Rio Pinheiros. Ela é bastante utilizada pelos ciclistas, na época foi uma sugestão do conselho gestor do Burle Marx, e a gente argumentava que era super importante para as pessoas poderem vir no parque de bicicleta, né? Além dos trabalhadores ali de Interlagos poderem acessar esse bairro via ciclovia, e tem sido um sucesso. Opa, eu não quero passar. Bom, aqui eu falei um pouquinho da fundação, né? Uma entidade sem fins lucrativos. Acho que mais para poder lembrar de falar sobre isso. E aqui eu gosto de falar um pouquinho assim, mas qual é a visão dessa fundação? A gente tem essa visão de defender, preservar e conservar o meio ambiente, em especial os parques urbanos, de promover uma cidade mais humana, né? Ou seja, mais aberta para as pessoas, com espaços de boa qualidade, seguros, para a população poder usufruir da cidade, que a gente resume em fazer um bom urbanismo, né? Que seja uma boa administração de parque, das praças, projetos de edifícios abertos que sabe, que você possa sentar nos térreos, os térreos terem algum serviço, projetos mais abertos, né, que fazem uma cidade melhor. E a diferença da visão, a gente transforma na missão, né? E aqui é o estatuto, o artigo 2 do Estatuto da Fundação, que quando você olhar um estatuto, você vai direto nesse artigo, se tiver algum advogado aqui, e é o cerne do que essa fundação vai fazer. Então, novamente, para mostrar para vocês que realmente o nosso estatuto está de acordo com a nossa visão, que é defender, preservar, conservar o meio ambiente como forma de desenvolvimento sustentável, promover a cultura, educação, cidadania, através de eventos, estudos, cursos, seminários, defender o patrimônio histórico e artístico, promover a pesquisa científica. E a gente quer isso, ajudar em fazer uma cidade melhor.
aqui tem alguns dados que, se você for corrigir o que a Fundação já investiu no parque, além da Fundação doações de terceiros, e também a contribuição do parque, porque a gente tem uma administração que a gente busca a autossustentabilidade do parque. Mas em números totais, aqui em 25 anos, foram investidos, né, o custo do parque foi de 30 milhões, e é importante salientar que a prefeitura, esse dinheiro não vem da prefeitura, então uma economia para a prefeitura. Que a gente acredita que os parques, assim, eu que fiquei no dia a dia lá do parque 5 anos, você tem como, o parque, ele tem um valor econômico, se você souber administrar, através de eventos, cobrança de estacionamento, uma série de outras coisas, quiosques, essas coisas, você consegue fazer essa gestão autossuficiente. E a gente vê que no mundo que as cidades vão ficando maiores e mais complexas, essa coisa do custo do parque, você ter uma administração mais independente em parques mais centrais podem levar ao equilíbrio das finanças, nesse sentido de melhorar, por exemplo, a gestão dos parques periféricos. Você deixa de investir no Ibirapuera, transfere o valor de um custo enorme para os parques periféricos, de maneira a tentar buscar que sejam todos parques mais ou menos com a mesma qualidade. Então, aqui eu queria chamar a atenção para esse total de 30 milhões nesses 25 anos. O parque gerou 42% desses valores, como eu falei, através dessa gestão ativa que busca você não pensar que o parque é só um custo, sabe? Eu falo assim, custo é se asfaltar uma rua, você não vai arrumar patrocínio para isso, é uma coisa que vai acabar sendo do governo. Mas no parque já é possível isso. E a gente hoje está mais aberto para essa ideia, tanto que o Ibirapuera passou por essa privatização da gestão, não do parque, que as pessoas confundem. E eu acho que hoje as pessoas estão mais abertas para entender que é necessário para a gente ter qualidade nos parques. Então, aqui estão os números, como eu falei, a geração interna, isso aqui é o que o Parque Burle Marx gerou, com estacionamento, cobrança em filmagens, quiosques, essas coisas. Aqui são doações de terceiros, doação da construtora Birman, que é justamente a empresa que criou a Fundação Aaron Birman, para administrar o parque. Todo esse dinheiro arrecadado no parque fica no parque. É importante entender isso. A fundação, tudo que ela gera, ela mantém no parque. Por isso que é o parque, todo mundo sempre fala, tá bonito, tudo isso, porque realmente tem uma empresa sem fins lucrativos cuidando nesses 25 anos. A gente nunca tinha fechado o parque nunca fechava, nem em Natal, nem em Réveillon, e agora com a pandemia ficamos muito tempo fechados, ainda bem que agora já abriu parcialmente, né? Estamos esperando abrir fins de semana também. Esse aqui, tem alguma pergunta? Aqui é só para vocês verem o movimento das receitas geradas no parque, aqueles 42% que eu falei.
vocês vejam que aqui doação seria aquelas doações da FAB, que é a Fundação Aaron Birman, doações de terceiros em azul, e a receita interna, que o verde está um pouquinho mais escuro, podia ter sido uma cor mais contrastante, mas enfim. Oi, Raquel, desculpe, só uma pergunta. Não tem aporte, então, da prefeitura nenhum, é isso, no parque? Desde que ele foi criado, não teve um real da prefeitura. E o pessoal às vezes acha que a gente tem algum convênio, que a prefeitura repassa algum recurso para o parque, mas realmente é um laboratório que a gente tem feito aqui. E a gente conseguiu provar que o parque gera recurso. Essa é a maior das teses nessa nossa administração. A gente não pode deixar de avaliar isso e usar isso em prol dos parques, né? Desde que você realmente trabalhe para isso. A gente demorou, por exemplo, quando eu entrei lá em 2010, você tem a lei do uso da imagem, certo? Então, se você quiser colocar um carro na frente do municipal, o que você vai agregar a esse carro? Que ele é sofisticado, que tem a ver com cultura, etc. Então, se você usar isso comercialmente, você deve pagar uma taxa pelo uso da imagem do municipal. Isso aplica também para parque, mas em 2010, ninguém cobrava essa taxa, porque eles falavam assim, o parque é público, eu vou botar aqui uma Mercedes e vou fotografar, porque o parque é público. Aí a gente começou a fazer esse norte, de falar, não, mas espera aí, você vai pôr essa foto na tua casa? Não, eu vou pôr na televisão. Eu vou filmar, vou pôr na TV. Então, você deve uma taxa de uso de imagem do Parque Burle Marx. E aí foi toda uma conversa, uma conscientização, eu chamo de educação ambiental, né? Que aí as pessoas, eu falei, olha, você gosta daqui porque a grama tá bonita, né? Então, você me ajuda a manter essa área. E aí as pessoas começaram a aderir e hoje é uma coisa normal. Raquel, 2010 não. aproveitando que você está falando desse assunto, tem duas perguntas aqui no chat sobre as fotos. Posso ler? Pode, porque você me ajuda que eu não consigo ver esse chat. Pode fazer a pergunta. Espera aí, um momento. Uma é da Roseli. Gostaria de saber como é para fotografar o parque. Por exemplo, ensaios sem ser para comercialização, mas fotos entre amigos com modelo. É necessária autorização? Então, E a segunda pergunta, já para ler as duas direto, do Fioravante, também gostaria de saber sobre a questão de fotos no parque, pois fui informado que não é permitido fotografar, mesmo que para o meu arquivo pessoal. Olha, são duas coisas diferentes. Por exemplo, como eu estava falando da lei do uso de imagens, se você fizer uso comercial, é cobrado, né? Então, empresas com produtos, essas coisas que eu já falei. Agora, assim, se você vai lá, uma família vai tirar uma foto que vai para um porta-retrato familiar, não é cobrado. E tem um terceiro, que é uma coisa meio híbrida entre as duas coisas, que eu sou um fotógrafo, eu vou lá no Burle Marx todo dia e eu faço ensaios fotográficos. Aí surge a questão, a pessoa que está pagando o fotógrafo vai colocar em casa, não vai fazer uso comercial. Mas o fotógrafo está fazendo uso comercial, né? Porque ele vai todo dia, ele tá fazendo uso comercial do parque. Como é que a gente resolve isso? Aí a gente criou uma colaboração, uma taxa,
que é módica, não é muito... Agora eu não vou saber porque eu não perguntei quanto que ela está. Mas a última vez que eu olhei, ela era R$30, não sei se agora está mais. E ela é colaborativa, se a pessoa não quiser, ela não vai pagar. Mas, olha, por incrível que pareça, as pessoas colaboram. E isso gera anualmente cerca de R$60 mil que vão para a manutenção do parque. Então, isso é também um tipo de colaboração da sociedade com relação ao parque. E é isso. Essa questão, não sei se está bem respondida. Eu queria só terminar alguma outra... Eu só queria fechar aqui que eu estava falando que no começo você vê que, quando eu falei que no começo da administração a gente só pagava, e alguns doadores também, e aqui você vê esse movimento da geração própria de recurso, que o parque foi gerando recurso. E você vê como diminuiu. Então, aqui a gente está provando essa questão da sustentabilidade do parque, da autossustentabilidade financeira do parque. E aqui, se você falar, mas como é que o parque gera recursos próprios? Você vê que esse roxo aqui é o estacionamento, não, desculpa, o cinza é o estacionamento, ele chega a gerar 50% do que o parque arrecada por ano. E aí tem os eventos, por exemplo, essa parte de foto, filmagem é o roxo, e tem uma pequena parcela de condomínios vizinhos que também colaboram, que eu acho que poderia ser maior. Bom, o que eu tinha para falar é isso, agora a gente podia conversar, tirar as perguntas, fazer mais perguntas. Acho que eu vou pôr numa foto bem bonita. Bem, Raquel, obrigado pelas explicações. E qual é o objetivo de a gente trazer hoje você aqui? Voltando e repetindo o que eu falei no começo. Estamos pensando na Praça da República, uma praça tão central, tão linda, mas com uma gestão sofrível. E eu vou convidar a comunidade, porque nós que temos que ser os atores das nossas vidas. Não podemos esperar um prefeito que cai de outro planeta, como são os nossos prefeitos, infelizmente. Quer dizer, eles não vão resolver uma questão simples, mas importante, como a estética da Praça da República. Por exemplo, o Jardim da Luz, ele está razoavelmente bem cuidado, ele é muito bonito, pouco frequentado pela vizinhança, e a Praça da República está um pouco estigmatizada. Então, o intuito dessa conversa foi, lógico, conhecer o Parque Burle Marx, mas trazer essa gestão que vocês fizeram de forma tão bem sucedida para a Praça da República. Eu, então, queria passar para as pessoas que quiserem perguntar e comentar, mas eu quero deixar esse desafio para cada um de nós paulistanos cuidar das suas praças, especificamente, eu penso, na Praça da República. Obrigado, Raquel, e vamos esperar as pessoas. Muito obrigado. Ô, Raquel, continuando aqui, é a Alessandra que está falando, né? Tem mais uma pergunta no chat, em continuação à pergunta das fotos, tá? A Roseli perguntou novamente, né? Mas ela falou assim, mas estou falando de um ensaio entre amigos que estão treinando fotografia e levam alguém para ser fotografado. É possível? Tem que pedir anteriormente permissão ou só na hora? Porque, por exemplo, mesmo pagando um valor simbólico, eu tenho que entrar em contato antes ou é possível na autorização, no dia?
Então, se você entrar lá no site, tem uma área que vai ter ensaios fotográficos. Aí, se você quiser colaborar, você clica lá, gera um boleto, você paga, e aí você só apresenta para o segurança lá na hora. E aí, se você falar, ah, não vou querer pagar, eu sou estudante de fotografia, ou sei lá, aí você dá uma ligada lá na administração, conversa diretamente. E aí, se você não quiser pagar, você não paga. Você só explica para eles darem uma autorização. A gente pede que se fale com a administração para não ficar também uma coisa que tem uma equipe, né? Tem algumas, tem um sistema, vamos dizer assim. Então, aí você pedindo, vão gerar alguma autorização e aí você já entra com essa autorização, tá bom? Aqui é outra pergunta aqui, Então, do Milton. É uma maneira de você ajudar o meio ambiente. É isso que as pessoas estão aprendendo também. A Roseli falou que, ok, muito obrigado, pois é bom ir já organizando, né? Sim, concordo com ela. É bom saber, né, para não ter nenhuma surpresa. Tem mais uma pergunta aqui do Milton. Vi que em 2017 o parque era deficitário. Qual a situação atual? Ele se paga? Então, nosso sonho, assim, é porque, pensa, quando você provar que um parque é 100% sustentável, eu acho que é um modelo de negócio, assim, de sucesso, né? E assim, é um lucro para toda a cidade, né? Porque, teoricamente, você vai poder fazer outros assim. A gente não chegou nisso, tá? Ano muito bom, a gente chega assim, o parque se autossustentar, se autopagar, 85%, 80%, 2019 ele foi bem, 81% autossustentável, 2018, 66%. Agora, eu não quero nem olhar como é que vai ser 2020, né? Porque como não vão as pessoas e tudo, ficou muito tempo parado, a gente não gerou recurso interno, né? Com a pandemia não foi um ano legal. Mais uma pergunta. A Jovita e o Lúcio querem saber, né? Existem outros parques que são geridos pela mesma entidade? Então, a nossa entidade, ela não é muito grande, né? A gente só está com o Burle Não, Marx. Cícero. Eu estou falando do vídeo do dia 20 de agosto, que... Agora, existem outros modelos, por exemplo, o Parque do Povo, ele tem uma gestão que o shopping JK, ele paga a segurança, paga o pessoal da limpeza. Ele não tem, por exemplo, Burle Marx, a prefeitura passou a administração para a Fundação Aaron Birman. No Povo, a administração é da prefeitura, mas tem esse suporte dos custos maiores, que são segurança e limpeza e manutenção do Parque do Povo. E agora tem o caso do Ibirapuera, que vai ser como o Burle Marx, né? A empresa vai ter a gestão completa. Agora, vocês sempre lembrem que não é que eu tenho a gestão, eu faço o que eu quero lá. Não, a prefeitura está por cima, ela é a fiscal, ela vai lá, ela vê. Se a gente fizer coisa errada, a gente perde o contrato instantaneamente e até por isso a gente leva super a sério todo o regramento. Então, é importante que as pessoas entendam
que quando você terceiriza uma gestão, não quer dizer que você passou o controle para alguém, entendeu? A prefeitura continua sendo a dona do Ibirapuera, do Burle Marx, do povo, mas você abre maneiras de gestão diferentes, sabe? De repente, no futuro, você vai falar, eu gosto mais da gestão mista, da gestão compartilhada, ou não, eu quero só a gestão pública. Mas é o que eu falo, com os orçamentos do Verde, cada vez mais, se você olhar a Secretaria do Verde, eu fiz um estudo em 2016, o orçamento da Secretaria do Verde é tipo 0,2 do orçamento da cidade de São Paulo. É uma pasta super pobre, vamos dizer assim. Não tem nem 1% do orçamento da cidade. Então, realmente, com esse pouco dinheiro, é difícil a gente manter os parques em ordem. O que mais? Perguntas? Carlos, quer comentar alguma coisa? Raquel, eu Oi. tive lá algumas vezes e eu via aqueles saguezinhos, tal, e que são muito simples. As crianças ficavam malucas. Alguém alimenta esses animais? Eles são tratados ou são lá espontâneos do parque enfim? Eles são silvestres, né? Então, eles se alimentam por eles mesmos. Só que eles não são lobos, certo? Então, as pessoas a gente deixa assim, alimentar com banana, né? Coisas naturais. E aí eles, toda hora, quando veem que alguém tem banana, eles já sabem que é para ele. É muito divertido. É. E outra pergunta, naquela obra do espanhol, eu estava na secretaria em 2011, quando a gente fez um edital para a cidade inteira, e um dos locais foi o parque, né? Uhum. E tem alguma ação educativa falando da obra, ou a cada pessoa contempla a obra e tem a sua interpretação? A gente deixou lá uma placa explicando. Em 2011, você trabalhou, né, na Secretaria da Cultura nessa época? Eu era chefe de gabinete nessa época. Então, aquele foi um projeto muito legal. E a gente, quando tem essas visitas das escolas, a gente põe um monitor, Tem alguém com microfone do parque para acompanhar, e aí a gente conta a história da escultura. E também foi muito bom para o parque, Paulo, porque o parque entrou no roteiro cultural da cidade. Então, a gente, através daquela escultura, a gente começou a receber um público que não ia no parque, por exemplo, pessoas estrangeiras que estão fazendo turismo em São Paulo, passaram a conhecer o parque. É bem importante para o parque. Legal, obrigado, Raquel. Obrigada. Então, vocês queriam falar da Praça da República, né? Eu vejo lá na Praça da República que está tendo uma revitalização do bairro, eles estão construindo novos prédios ali ao redor, né? Eu não sei, eu vejo isso como uma oportunidade de criar alguma, sabe, amigos da praça, já tem, né? Fortalecer esse amigos da praça e pedir doação para as pessoas, ou serviços que às vezes tem empresas que podem doar algum serviço de conservação da praça, mas idealmente se esses novos condomínios que são grandes pudessem de alguma maneira, sabe, se envolver com essa matéria, é bom para todos. A gente tem um exemplo disso do outro lado dessa ponte que eu mostrei,
que tinha uma praça e tinham muitos novos empreendimentos residenciais. E aí eles se uniram e eles fizeram um projeto super legal, também correram atrás de patrocínio. Quando você tem uma causa específica, né, fica mais fácil de pedir ajuda, doações. E é o que eu falo, às vezes não é em dinheiro, mas é em serviço ou fazer, por exemplo, tem também aquele praças.com do Marcelo. Ele estudou comigo lá nesse curso de pós e ele faz uma intermediação com a prefeitura, ajuda a organizar também, pode ser uma forma. Mas eu ponho fé que no futuro esses grandes condomínios deveriam ter uma consciência de que se a praça tá boa, tá legal, eles vão usufruir e você tendo uma taxa de contribuição condominial não é muito para quem... Porque, assim, às vezes você pedir para cada pessoa, né, do condomínio não é tão efetivo quanto você ter alguma taxa e o condômino já paga no condomínio dele. Isso pode ser alguma ideia para a Praça da República. O coreto está sendo restaurado lá, Raquel. Também talvez seja uma fonte, entendeu? De renda ou de atividade. O coreto é muito bonito lá, né? E, eventualmente, algumas empresas podem fazer alguma atividade lá, academias de ginástica, corais, alguma programação mais específica, né? E pode dar uma contribuição para a praça, né? Além de movimentar o público mesmo, né? De trazer mais gente para a própria praça, né? Pode ser um caminho. E de preservar o próprio coreto, porque o que acontece muito é que os parques, as praças são restauradas e depois de 6 meses elas continuam, né? Voltam do estágio original, né? Então, o desafio como o Carlos fala muitas vezes, é da zeladoria urbana, né? Mais do que a República já foi consertada várias vezes e, de novo, ela volta para o seu estágio, né? De mal cuidado, assim. Então, acho que o desafio é você reformar e fazer uma zeladoria eficiente, né? Realmente, eu acho que a manutenção que é o X da questão, né? Porque ela é contínua. E justamente quando a gente faz projetos assim lá no parque, a gente tenta colocar uma taxa de manutenção, sei lá, vou fazer, sei lá, qualquer coisa assim, porque a manutenção que vai ser o problema. Então, por exemplo, se fizer alguma coisa para o coreto, já colocar a manutenção do coreto por 2 anos naquele pacote, né? Porque aí até o próximo pacote, até o próximo patrocinador, você garantiu 2 anos de manutenção. E às vezes a gente não lembra disso, né? Eu acho que isso é vital para os projetos. Agora, um coreto é sensacional, né? A gente imagina, e eu nunca vi uma banda, eu moro em São Paulo, eu nunca vi uma banda no coreto. E eu acho que esse tipo de atividade cultural, nos dias de hoje, a gente deve conseguir patrocínio, né? Viu, Paulo Rodrigues? Diga, então, alô? Estou ouvindo, então, estou ouvindo. Diga. Paulo Rodrigues, eu acho que nós temos aí, enquanto cidadãos do centro, a gente tem esse desafio de levantar essa lebre de novo, que foi levantada há 4 anos da recuperação da praça, muito bem lembrado a recuperação do coreto, e, assim, a recuperação do coreto foi um ato do poder público sem nenhuma interação com a sociedade. É sempre isso que acontece, né? O poder público tem o dinheirinho que o papai deu, que ele arrecadou de nós mesmos, lógico, e ele gasta sem consultar ninguém. Então, ótimo que ele recuperou o coreto, mas é incrível
Hoje me ligou a subprefeitura da Sé, querendo saber quais são as entidades que estão presentes na área da subprefeitura. Eu não dei risada na cara dele, mas eu falei, companheiro, o grande articulador político de uma subprefeitura é a própria subprefeitura, vocês têm que ter o cadastro de todo mundo. Quer dizer, mas eles ligaram porque, puta, eu devo falar, não tenho vergonha de falar, eles ligaram para mim porque eles estão tentando agora, na reta final das eleições, cooptar entidades e associações. Então, quer dizer, nós temos um prefeito que veio de outro planeta, e Deus nos livre que o próximo prefeito também virá de outra galáxia. Mas, enfim, Paulo Rodrigues, assim como a Raquel toma conta do Parque Burle Marx, eu vou colocar no Renova Centro hoje, renovar esse desafio de a gente assumir a gestão, né? O Coutinho já tinha falado, vamos trazer bandas e fanfarras, aí eu trouxe um maestro que já esteve, é de descendência japonesa, que já esteve na nossa caminhada, ele é um maestro e ele também organiza bandas e fanfarras. Só que agora, na pandemia, as bandas estão desarticuladas, né? Só quando terminar a pandemia. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa conversa de hoje com a Raquel, ela serve para nos provocar. Vamos cuidar da Praça da República. Outra questão muito polêmica, tudo aqui vira polêmica. A gestão do Pita, vocês lembram do prefeito Pita? Muita gente não lembra. Que todo mundo fala tão mal do Pita, coitado, ele é um pouco injustiçado. Ele propôs de cercar a Praça da República. Caíram de pau, caíram de pau. Mas veja, se você vai no Parque Trianon, ele está cercado, está bem cuidado, as árvores preservadas. Você vai no Jardim da Luz, ele está cercado, tem uma vigilância e, vamos dizer, está bem cuidado. A Praça da República, olha, eu moro aqui no Copan, então eu tenho uma garagem na Rua Aurora. Eu tinha uma garagem no Copan, mas a pandemia nos empobreceu a todos. Então eu estou com uma garagem. E eu saio de casa 4 horas, 4h30 da manhã, e tenho que atravessar a Praça da República. Lógico que eu tenho as manhas de onde caminhar, por onde andar. Mas é complicada a Praça da República, né? Já teve, infelizmente, que eu saiba, nesses últimos 5, 6 anos, 2 assassinatos na Praça da República. É lamentável dizer isso, mas também não vamos esconder o sol com a peneira. Por fim, essa fala da Raquel serve para provocar a nossa cidadania, né, Paulo Rodrigues? Vamos provocar no Renova Centro, retomar esse assunto, independente de quem é o prefeito, de quem é o subprefeito, a cidade é nossa. Viva São Paulo! Pedrinho, tamo junto! O Beltel, é André Bugdan. Esse debate de praça e parque, ele acontece aqui na Praça Roosevelt também. E há uma distinção muito grande, que talvez a Raquel possa falar para a gente as diferenças disso, porque não é uma coisa tão simples. Então, há que se debater bem sobre isso, tá? E é bem delicado isso. Porque estão querendo que a Praça Roosevelt vire parque também, para ficar fechado, para ter controle. Eu não sei que tipo de controle, vai virar controle da PM, da GCM aqui, e por aí vai. Eu acho que isso pode ser um tiro no pé. A grande diferença da praça do parque é o tamanho. E aí, o parque ele tem orçamento fixo pela Secretaria do Verde, que administra, e as praças já ficam a cargo das subprefeituras. Então, o que acontece? Pelo menos o parque tem algum orçamento, que eu falei para vocês, é menos de 1% do orçamento da cidade. Quando eu fiz esse estudo, eu fiquei assim chocada, porque eu sabia que era pouco dinheiro para o verde, mas não tinha percebido quão pouco era. E a praça é pior ainda, porque aí na sub
Se não tem dinheiro, não vai para praça nenhuma, né? É até um problema ali naquela Praça do Sol, no Alto de Pinheiros, porque ela é tão grande que a prefeitura não conseguia dar conta dela, porque como é grande, é mais dinheiro, né? E aí queria empurrar a Secretaria do Verde para virar um parque. E vocês verem que realmente a praça, essa coisa de adoção da praça, é como o Carlos falou, a gente acaba tendo que fazer alguma coisa na nossa proximidade, né? Cada um contribui como pode. Você pode ser um voluntário, ou você pode correr atrás de patrocínio, mas é o que eu percebo. E também o que o Carlos falou, a gente que atua, a gente acaba sendo uma memória viva, né? E aí o poder público acaba procurando, que nem procurou o Carlos para saber lá do que estava acontecendo na sub ali. E, então, eu acho que isso demonstra também que, como a gente vive, né, o lugar que você habita, você tem um conhecimento, né, seja histórico do que acontece naquele lugar, se está bom, se já foi melhor. E tudo isso eu acho que a gente tem que, sabe, se movimentar. Tudo bem, a gente não vai resolver a cidade, mas se cada um intervir numa área, já vai melhorar, né? Eu sou otimista, gente. Raquel, Muito bem. Raquel, o Lúcio pergunta, assim, prometeram a abertura do Parque Augusta para dezembro desse ano. Por acaso você conhece o projeto dele? Você acredita que será algo bem bacana também? Eu não conheço, não posso falar sobre o projeto Augusta. Bom, em função da sugestão, viu, Laércio? Amanhã acho que você vai almoçar comigo. Sobre o Parque Augusta, nós podemos chamar o pessoal que trabalhou para que esse parque fosse transformado. Era destinado a 3 torres comerciais. Aí teve uma luta da comunidade ali para que transformasse em privado, em público. E aí teve a troca do terreno daqui com o terreno da Marginal com a Cetim Construtora. Eu nem vou entrar no mérito, porque eu vi em Nova York pelo menos uma praça, acho que na rua 57, eu vi uma praça pública, mas de gestão privado, onde fizeram um prédio maravilhoso e a praça, durante o dia, não sei, à noite, é aberta ao público. Mas, de qualquer forma, foi a comunidade que foi para cima e conquistou esse parque. Então, ele está realizado e não há mais de se discutir o mérito, porque tudo já foi discutido. Mas, olha, ô Laércio, vamos lembrar de trazer para o mês de outubro, novembro, trazer os gestores os gestores não, aqueles que lutaram para que o parque existisse ali na Augusta. Ale, continua, Ale. A Jovita pergunta se ainda existe o bosque de jabuticabeiras. Sim, existe. Lá no Burle Marx tem umas jabuticabeiras assim que eu nunca tinha visto tão altas e grandes, árvores mesmo. E agora algumas estão velhas, né? E estão caindo, a gente está repondo, né? Porque é cíclico. Depois de 50 anos, algumas espécies já precisam ter uma reciclagem, e a gente está fazendo isso também. Estamos tentando, com muita luta, restaurar a Casa de Taipa, que tem lá no Parque de Jabuticabeiras. É tudo difícil também, mas a gente tá seguindo lá. Agora, posso perguntar um negócio, se não tiver mais pergunta? Não, pior que tem. Eu queria acrescentar uma coisa. Pode perguntar, claro.
Não, é que depois eu queria perguntar o que vocês acham do parque... Ai, gente, agora eu perdi o nome ali, do viaduto, como é que chama aquele projeto de parque do... Tô ficando com falhas de memória, tá? Do Minhocão? Minhocão. Eu queria só assim para fazer uma ideia do que as pessoas pensam, né? Mas vamos terminar as perguntas primeiro, que esse assunto vai longe. Raquel, posso perguntar? Eu queria saber se o Hotel Tangará faz alguma ajuda, alguma ação no parque, já que os hóspedes devem utilizar bastante. E se você conheceu a casa anterior, né, de Niemeyer, e se dá para reconhecer alguma coisa dessa casa no hotel. Olha, bem lembrado, eu não lembrei de falar do hotel, Márcio, e eles nunca contribuíram. Não, putz. Nunca, nem um centavinho eles deram. A gente insiste há 5 anos, a gente já fez assim propostas, sei lá, de alguma maneira no entorno, né? Como eles estão em torno do parque, literalmente, a parte de segurança eles poderiam colaborar porque é do interesse deles, né? Já sugerimos que eles tivessem uma abertura direta para a pessoa, o hóspede mesmo, poder descer e já está no parque, ou mesmo o usuário do parque quer tomar um café ali, né? Mas parece que eles não entenderam, né? Que eles estão no meio de um parque, eles usam, você olhar anúncio deles, está tudo, o Burle Marx em volta, e aí entra naquela lei lá da uso da imagem, né? Ele empresta a ideia do parque para vender uma coisa bacana, então ele deveria colaborar. Mas, infelizmente, não... isso eu acho chato, sabe? Porque a gente... Seria uma coisa meio natural, né? Mas não é assim. E aí você tinha perguntado da casa do Niemeyer, né? Se dá para reconhecer alguma coisa ainda hoje. A casa, ela foi derrubada, tá? Agora, quando eu fiz um trabalho sobre o Burle Marx, né? E aí eu fui atrás de uns depoimentos e eu vi um depoimento do Carlos Lemos, que dirigia o escritório do Niemeyer em São Paulo, e ele falou que durante as obras o Pinhatari e o Niemeyer se desentenderam porque o Pinhatari ficava destoando lá o projeto original, aumentando áreas. E, enfim, o Niemeyer falou, você quer saber? Isso aí não é mais meu, isso aí é um mastrodonte e não é projeto meu. Então, baseado nisso, o Condefat não chegou a tombar o que veio a ser o esqueleto dessa casa, que não chegou a ser feita totalmente, né? Que eu me lembro, acho que é isso. Então, o espelho de água, a grama, enxadrez, aquele muro, já é paisagismo, é isso? É o paisagismo do Roberto Burle Marx. Tá bom. Obrigado. E eu acho a ideia do Parque Minhocão péssima, porque a gente não vai conseguir fazer a manutenção, só por isso. Eu também não gosto da ideia do parque. Eu acho que se a gente tivesse boas gestões, mas não é o caso, né? Oi? O Raquel, André de novo. Eu coloquei aí no bate-papo uma matéria que é o Estado da Arte do Estadão, que faz comparação com a Alemanha, o Highline lá de Nova York, alguns outros exemplos e as diferenças para com o Parque Minhocão. É uma análise interessante. Eu também não tenho subsídio porque eu não vi nenhum estudo a longo prazo sobre essa questão do Parque Minhocão. Eu estou no meio desses debates dos parques, Parque dos Búfalos e tudo mais, tanto no Parque da Aclimação, o problema dos parquinhos, gatos e tudo mais. Tenho debatido com eles lá.
tenho debatido e sou votante aqui pelo conselho do grupo gestor do Parque Augusta. Para que todos saibam, tem aliados do Parque Augusta no Facebook, tem várias outras páginas ali dentro, que tem muita informação e tem muita coisa saindo ali. E tem muita coisa reformada. Eu não lembro qual, acho que é o Condefat que está fazendo análise de materiais historiográficos e arqueológicos dentro do Parque Augusta. Por isso que está fechado ainda, a reforma está grande. Mas, assim, tudo que a gente está vendo nesse sentido, em todos os parques, se a gente pegar desde lá embaixo, da Barra Funda e até o Cambuci, e da Paulista até a rodoviária, toda a parte do centro ela está sendo completamente hiperespeculada. Então, assim, o que é parque para o povo, a iniciativa privada está tomando conta disso através desse governo. A título de exemplo, nós temos o Vale do Anhangabaú, a forma como foi feito, e todos esses outros movimentos que passam por dentro do, como é que chama? DIP, que o Plano de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, DUP, alguma coisa assim, completamente direcionado para o ganho das especulações imobiliárias. É aquele PIO, né? PIO, isso, Programa de Intervenção Urbana, alguma coisa assim. Então, assim, a gente precisa tomar um cuidado muito grande na hora de analisar todos esses processos de urbanização, né? E como a gente cede e debate, dialoga isso, porque está tudo tomado. E isso vai para a iniciativa privada e vamos privatizar tudo. Quando privatizar tudo, nós vamos ficar privados de uso disso tudo. Então, esse é meu palpite e deixar essa dica aí. Ó, essa matéria é muito boa, tá? O Estado da Arte. E no Facebook, essas 3 páginas. E, por favor, acompanhe também o grupo do Parque da Aclimação, que o debate está muito bom ali, de muito alto nível. E a gente está vendo ali um vereador que tem um grupo de pessoas que está tomando conta de tudo, de fazer arruaças absurdas ali, de gastar dinheiro do erário público de uma maneira horrenda. Eu não sei se você sabe, André, eu fiz um estudo, né? Não foi um estudo assim, eu estudei apenas 4 parques e eu comparei os custos do Burle Marx com o da Aclimação, porque eles têm um tamanho parecido, também do Volpe, ali no Morumbi, e de um parque ali no Campo Limpo. E realmente ali no estudo eu comparei o orçamento do Aclimação e eu fui em loco, né, num domingo, que é um dia assim de muito uso do parque, então eu escolhi domingos. E assim, eu via que, sei lá, no contrato tinha 8 seguranças e em prática tinha 4, sabe? Então, eu achei que não estava legal mesmo ali. E aí me falam, né, que é uma área assim, que tem os vereadores meio que se apropriaram assim politicamente. Então, a título de exemplo, isso que você falou. A título de exemplo, quanto custou o Parque Burle Marx? Quanto custa? Quanto custou ele, né, para a formatação dele do jeito que ele está hoje? Bom, eu não vou saber porque foi há 25 anos. Então. Não, mas o custo dele, só para vocês terem uma noção, que eu acabei não citando, o custo do parque no ano de 2019 foi R$ 1.600.000, né? E ele, aquela coisa que eu defendo, autossustentabilidade, o parque gerou 1.300.000. Olha só que maravilha. Sim. Então, foi 80% autossustentável, né? Agora, com relação, nesse ano que eu avaliei, que acho que foi 2015, Parque da Aclimação,
ele custava, agora eu vou ter que olhar no estudo, mas eu acho que ele custava de 3 a 5 vezes mais que o Burle Marx no ano. Só a reforma do parquinho tá meio milhão. Oi? Só a reforma do parquinho, que deve ter ali uns 120, 160 metros quadrados, um pouquinho mais que isso, meio milhão. Nossa. Está desmontado com um monte de prego aparente. Criança não pode entrar ali que se machuca. Não dá, né? Playground por meio milhão. A reforma da Praça Roosevelt foi iniciada com 62 milhões. Depois é um edifício, né? É a única praça do planeta com 5 níveis. Mas dizem alguns estudos dentro da planilha da prefeitura que chegou a mais de 300 milhões o custo final. Nossa. Estamos sem zeladoria, estamos sem grupo gestor, não foi aceito até hoje por politicagens. Aí tem o consegue, esse pessoal toma tudo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né, Carlinhos? Sim. Infelizmente, o serviço, não o servidor público, mas o serviço público custa 2, 3, 4 vezes mais caro. Está aí o caso do Burle Marx comparado com a aclimação. E olha a estética do Parque Burle Marx, porque eu tive lá, e a estética da aclimação. E são parques semelhantes, né? E os serviços para os usuários, é bom lembrar, Bogdan, você que é antiprivatista, o Burle Marx, dos usuários, do público, vamos deixar claro, ele não cobra o serviço, apenas, acho que o estacionamento, os eventuais, quem quer pôr uma barraquinha, um cachorro-quente vai pagar uma taxa, mas o usuário não paga nada. Isso é muito importante relembrar. É bem lembrado, Carlos. Obrigada de me lembrar. Agora, você falou de 500 milhões num playground? Em 2000 e esse meu estudo... É meio milhão, desculpa, é meio milhão. 500 mil reais. 500 mil reais, é. Então, a Secretaria do Verde, eu acho que era em 2000 e... Agora eu não vou lembrar exatamente as datas, mas que foi entre 2010 e 2011, era de 180 mil, sabe, assim, umas coisas assim. Ou era, não era 180 milhões, que é muito para aquela secretaria. Mas, enfim. Não, acho que deve ser isso. 1% do orçamento da cidade é isso mesmo, 100 e tantos milhões. Mas é pouco para os parques todos da cidade, né? É pouco. Se for gastar 500 mil 300 mil num playground, né? Aí não vai sobrar nada. Bem, o Alê, se tiver mais uma ou duas perguntas para você expor, porque nós vamos caminhando para o final e nós temos a tarefa, todos nós, de pensar na cidade, de ver em quem a gente vai votar para vereador e para prefeito. Não é fácil escolher, porque, Deus do céu, Deus nos ajude. Lê, vê aí o que você... Mais uma ou duas questões para a Raquel. Vou fazer só mais uma, né? Porque que eu acho que está relacionada a essa questão que está sendo discutida do custo, né? As outras, né? Acho que fica no chat aí, né? Tem muitas manifestações, viu, Raquel? De apoio. Seria legal você ler o chat depois. Eu estou olhando agora que eu não tinha visto. Obrigada. Mas acho que a pergunta da Roseli é interessante, que ela pergunta sobre se tem lojas lá no parque, né? E que no ponto de vista dela poderia ser interessante, assim, artesanato. Eu esqueci de falar, a gente tem uma pequena loja assim, Roseli, e ela é justamente esse foco de artesanato, tem um pouco de alguma literatura relacionada a parques, canecas, como é que chama? Boné. É um outro produto que a gente precisa, sabe, ampliar, né, para
para também ajudar na rentabilidade do parque, mas a gente já tem uma lojinha assim. Nossa. Beleza, então, por mim, tá ok. Depois ela dá uma lidinha lá no chat, viu, gente? Para quem a gente não perguntou, não respondeu, né? No chat eu fico meio perdida. Tá Você bom? me ajudou, né, Ale? Obrigada. Eu queria agradecer o Rafael Queiroz, que ele não deve estar aqui com a gente hoje, mas ele tem o domínio do Zoom e ele muito amorosa e democraticamente cedeu para a gente o uso da senha. Então a gente já pode manusear e ele também não fica apoquentado, porque enquanto patrocinador da caminhada, os custos são muito, parece que não, mas a caminhada real ela tem um custo, mas por incrível que pareça, a caminhada virtual é mais custosa do que a caminhada local real. Então, eu só queria perguntar também, para quem puder me responder, como é que a gente vai poder acessar as gravações no YouTube, ou como é que a gente vai poder acessar? Alguém pode falar? Eu estou fazendo isso nesse exato momento, e quando eu estava falando com a Cecília, cortei o som de alguém aí, era para perguntar de uma gravação, eu peço desculpas. Bom, a gente tem, esse aqui vai ser o 4º vídeo, a gente vai ter 4 vídeos no canal do YouTube, o canal vai se chamar Caminhada Noturna pelo Centro de São Paulo, porque já tem outras páginas chamadas Caminhadas Noturnas, e a gente tem que toda vez, para todo mundo que estiver trabalhando aí com a caminhada, nas postagens, fazer as marcações de hashtags. Caminhada Noturna pelo Centro de São Paulo, Caminhada Noturna e só Caminhada. Então, as 3 juntas já vão começar a fazer toda uma movimentação que tudo que for compartilhado e descrito nas mídias, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja em qualquer lugar. Eu não sei se o Fioravante está por aí, a Cecília está aí, mas essas hashtags nas marcações de todas as informações vão levar para o YouTube e para o Facebook. E, ao mesmo tempo, a gente tem que marcar também o Facebook, né? Os grupos da caminhada. A gente já colocou, né? Complementando, falar, Cecília, que eu botei agora há pouco o link do grupo da caminhada no Facebook. E são postagens do Marcelo Fioravante, que está carregando já alguns vídeos também no YouTube. Desculpe, no Facebook. No YouTube o Bogdan vai colocar, como ele falou ainda, mas já tem os mesmos vídeos carregados nesse grupo, que está no link aí no chat, o grupo da Caminhada Noturna no Facebook. O Edney e Cecília, eu ia pedir ajuda depois, para vocês entrarem lá no YouTube, me peçam informações, eu vou colocar as descrições básicas e depois a gente complementa, porque tem informações bem bacanas que a gente pode tirar, principalmente do bate-papo, para jogar ali como informação do vídeo, tá? Tá bom. Beleza. Fioravante, vai falar alguma coisa, Fioravante? Obrigado pela ajuda, Fioravante, Ednei, Cecília, André. Fioravante? Bem, Cecília, a gente tem um grupo que era de administradores da caminhada e agora você fez esse... Então, elimina o outro de administradores, vê quem pode cooperar e o grupo é aberto para quem pode ajudar, tá bom? Ô, Laércio. Boa noite, Laércio. Você está dormindo? Acorda, Laércio. Posso antes fazer uma pergunta para a Raquel? Sim. Eu não sei se dá tempo, se me permitem. Lúcio, você pode sempre. Você é hors concurso. Você é meu chapinha. Obrigado, querido. É o seguinte, antes de fazer uma pergunta, eu queria falar para a Raquel que eu sou fã desse parque. Ai, que bom. Eu já fui diversas vezes, eu trabalho com estrangeiros. Teve uma vez que eu passei quase o dia todo lá. E numa das vezes que eu estive lá foi muito bacana. Quando a gente estava passando ali pela casinha da administração, um dos rapazes que estava ali, eu perguntei se ele poderia vir caminhar com a gente para fazer uma explanação. Ele se prontificou, ele estava livre, porque geralmente essas coisas têm que se marcar com antecedência, né?
E ele veio caminhando, é um rapaz novo, eu não lembro o nome, isso já faz alguns anos. E uma outra vez a pessoa me pediu que queria ir num parque bacana, já tinha ouvido falar de Burle Marx, e eu levei lá, eu já sabia um pouco mais, pude falar bastante coisa que você falou, não todos os detalhes, mas eu falei bastante coisa. Então, eu sou muito fã, até escrevi no chat que eu só não vou mais lá sozinho ou levando estrangeiros, porque o pessoal aqui que é mais se concentra aqui, Jardim, Centro, é um lugar um pouco longe, assim, né? Então, a pessoa se vai para lá, já tem que considerar umas 2, 3 horas ali, entre aspas, meio para aquilo, né? Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, eu não sei, eu fico às vezes viajando em coisas, fazendo advogado do diabo, eu queria te perguntar, se tanto Burle Marx, quanto Ibirapuera, quanto outros todos, independente de ser cuidado pelo governo, pela prefeitura, por uma entidade privada, independente de qualquer coisa, mas se eles passassem a fazer como fazem muitos países do mundo inteiro, cobrasse uma taxa, mesmo que uma taxa pequena, uma taxa que fosse acessível a grande parte, não ajudaria para cobrar esses custos que os parques têm? Será que seria uma coisa tão absurda isso? Olha, eu sou super contra, Laércio, porque eu acho assim... Não, eu sou o Lúcio. Ah, cadê? Lúcio. Isso, não tem problema. Atrapalho muito. Eu acho assim, pensa em criança, por exemplo. Se a escola tivesse que pagar uma taxa por aluno, né? Se você for pensar taxa individual, e não for no parque, o prejuízo que você tem, sabe, a longo prazo, né? A gente quer que as crianças frequentem o parque, essa parte do meio ambiente, sabe? Quanto mais gente, eu falo assim, quanto mais gente tiver no parque, é menos gente no shopping. Então, eu acho assim que a gente tem que fazer qualquer coisa menos cobrar para o usuário. Isso não, nunca. Tem que trazer as pessoas para o parque. Se for pensar, cada vez São Paulo vai ficando tão grande, complexa, que às vezes você quer sair de São Paulo e acaba não indo, né? Você sabe, tem uma coisa, tem outra. Então, o parque é o nosso retiro aqui dentro da cidade, é o que sobrou, assim, nas cidades. E sabe uma coisa que eu esqueci de falar para vocês? Eu fiz um indicador de qualidade de parques e agora a gente conseguiu esse ano fazer uma... Como é que a gente fala com a prefeitura? Parceria. Tipo parceria, eles têm um outro nome lá, e aí a gente aplicou o ano passado nos parques, e esse ano a gente vai fazer de novo, e aí vai ter um aplicativo, o nome desse aplicativo é IP, que é Indicador de Parques, e aí as pessoas vão poder avaliar, né? Você vai num parque, ou é no seu, ou é num que você nunca tinha ido, e você dá uma nota, e aí a intenção disso é no fim do ano, no começo do ano, né? No mês de janeiro, que é aniversário da cidade, a gente solta um ranqueamento dos parques, com essa ideia de buscar a qualidade. Então, já que não tem dinheiro tal na pasta, etc., vamos fazer uma pressão social pela qualidade dos parques. E aí essa é a novidade que eu esqueci de falar. Muito bacana. Parabéns. E obrigado. Laércio, meu filho, qual é a próxima semana, o que nós vamos ter, antes de nos despedir da Raquel e do povo de São Paulo? Laércio? Acorda, Laércio. Acho que o Laércio dormiu. Eu não lembro o que vai ser a próxima semana. Espera aí, estava sem som, espera aí. Já Eu pego aqui a lista, Carlinhos, para você. Já te digo o que vai ser semana que vem. A semana que vem vai ser o Colosso falando sobre o painel do Clóvis Graciano no Hotel Jaraguá. Na próxima, da outra, dia 17, vai ser a Silvia falando sobre o CVV. E no dia 24, o Frei Alvanci. Frei Alvanci, legal. A Paula vai ter um de novo quando? Sobre a Roda dos Expostos?
Não vai ser Roda dos Expostos. A Thaís vai falar sobre outra coisa. No dia 1º vai ser a reprise da Paula. A Paula vai falar sobre aí no dia 8, no dia 8 é a Thaís, mas no dia 1º de outubro. Tá bom. 1º de outubro. No dia 8 é a Thaís, mas não é só a Roda dos Expostos. São capelas antigas no centro de São Paulo. Ah, legal. No dia 15 é o Juventus, sobre o Juventus. No dia 22 é o professor Jorge, do Instituto Histórico, falando sobre o Instituto Histórico. E no dia 29 é um colega nosso, guia, historiador, que hoje está no Mato Grosso, vai falar sobre patrimônio. O que é patrimônio, o que preservar e tal. E em novembro, nós já temos a 1ª de novembro, que vai ser a Cristiane, a Cris, que vai falar sobre o Parque da Luz. Ela já foi voluntária, já fez parte do conselho e tudo mais. Por enquanto, é essa a nossa programação. Na sequência, você pode falar sobre o livro Quando Começou em São Paulo, né, Laércio? Pode ser. A gente está vendo também o Abílio ficou de dar a resposta para falar sobre o Luiz Gama, né? O Dia da Consciência Negra, na Semana da Consciência Negra. Muito bem. Laércio, meu filho, 9h47, as exéquias, as saudações à nossa visitante de hoje, nossa palestrante. A palavra é sua, meu grande, nobre e inspirador guia paulistano. Obrigado pelas palavras. Vamos agradecer a Raquel. Foi muito legal as explicações, né? O trabalho dela preparou toda a explanação e a gente viu que o pessoal gostou bastante, foi bastante agradável, bastante convidativo para quem não conhece conhecer o parque, quando for possível, né? Então, obrigado, Raquel, e obrigado aos que colaboraram aí na parte técnica, né? Cecília, Ednei, e Fioravante, o Bogadan, e estão colaborando nessa parte técnica também. E o nosso obrigado a todos vocês que ficaram conosco aqui, participando da caminhada virtual, fazendo perguntas e interagindo, né? O nosso muito obrigado a todos. Votos de uma excelente final de semana e, se Deus quiser, quinta-feira estaremos de volta aqui, ok? Abraço a todos. Tchau, Geraldo. Raquel, saudações para o povo. Raquel. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Gostamos muito, Raquel. Obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Bem, e hoje é quinta-feira. Quem vai comigo comer pizza? Bem, devido à pandemia e ao empobrecimento,